Olá, pessoal do nono ano, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula, certo? Dessa vez, pessoal, nossa aula vai ser sobre física, nosso primeiro conteúdo de física. Então, nós acabamos lá a parte das plantas, que nós começamos no módulo 2, falando sobre as classificações, das plantas, pegando um gancho lá com o assunto dos vegetais, que era relacionado ao assunto do módulo 1, tá bom? Então, agora vamos começar falando sobre física. Sempre, gente, colocando aí os destaques necessários, as observações necessárias e não esquecer de fazer a leitura, que é extremamente importante. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e nós vamos tendo aí essa interação, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula. Peço que vocês abram o livro na página 194. Então, pessoal, eu coloquei aqui em destaque o que são grandezas físicas. Então, vamos lá. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas. Então, eu coloquei aqui já em destaque essa primeira palavra, tá? Que podem ser medidas. Ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Então, na realidade, vai ser tudo aquilo que pode ser medida na natureza, nos fenômenos aí naturais, nos fenômenos físicos, aquilo que pode ser medida de forma qualitativamente ou de quantitativamente, nós chamamos de grandezas. Cada grandeza, pessoal, vai ter a sua unidade de medida. E essas unidades de medidas, elas são padrões, tá? Universalmente aí falando, que nós chamamos isso no sistema internacional. Então, aos pouquinhos, nós vamos entender cada grandeza e as unidades de medidas relacionadas a cada grandeza, tá certo? Bom, então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre, principalmente, movimento. Ok? Então, esse movimento aí vai ser de duas formas. Eu vou ter aí um movimento retilíneo e um movimento circular. E a partir daí nós vamos entender a diferença entre um e outro e colocando aí em destaques as unidades de medidas, e aquilo que eu vou estar medindo, qual é a grandeza que eu vou estar medindo. Vamos lá, olha só. Na página 194, está mostrando aqui um motociclista, certo? Em determinado lugar. E aí nós vamos para essas perguntas aí, olha. Com base na imagem, podemos concluir que a motocicleta está em movimento em relação ao solo. Pessoal, todas as vezes que eu falar de movimento, eu vou ter que lembrar do referencial. Aquilo que eu estou me referindo. Eu posso estar aqui no estado de repouso, eu estou totalmente parada, tá? Em relação ao solo, eu estou parada. Mas se eu me referir ao sol como referencial, eu não vou estar parada, por causa do movimento de translação. O movimento que a Terra está dando em volta do Sol, tá? Então, aqui eu estou em repouso, como referencial o solo. Mas o referencial sendo o Sol, eu estou em movimento. A mesma coisa aqui está se tratando com o motociclista, certo? O motociclista ele está em movimento em relação ao solo. Tanto a motocicleta aqui está em movimento em relação ao solo, quanto o motociclista também está em movimento em relação ao solo, certo? Se tomarmos a motocicleta como referência, o motociclista está em movimento ou em repouso. De acordo com a situação apresentada acima, é possível perceber que para definirmos se um corpo está em repouso ou movimento, precisamos estabelecer o referencial. Geralmente, o primeiro referencial em que pensamos é o solo, e com base nisso, comparamos a posição dos corpos em relação a ele. No entanto, podemos escolher outros como referencial. Aí no 2 diz assim: se tomarmos o Sol como referencial, o motociclista e a motocicleta estão em movimento ou em repouso. Se a gente for fazer essa comparação em relação ao Sol, todos os corpos, todos os objetos sempre estarão em movimento e não no estado de repouso. Certo, pessoal? Aí vamos dar continuidade aí. Notamos, então, que o mesmo corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro referencial. Na situação anterior, o motociclista está em movimento em relação ao solo, nesse caso é o referencial,
E em repouso em relação à motocicleta. Nesse caso, o motociclista é o referencial. Ele não está em cima, né, da motocicleta. Então, o motociclista estaria em repouso, como tendo referencial a motocicleta, porque ele estaria paradinho. Mas em relação ao solo, obviamente, a motocicleta estaria no estado de movimento e não no estado de repouso. Então, percebam aí a importância da gente destacar o referencial. Se esse objeto vai estar no estado, se esse corpo vai estar no estado de repouso ou no estado de movimento. Então, o movimento ele pode ser aí retilíneo e circular. A própria palavra retilínea já dá uma ideia aí de ser reto, né? E o movimento circular de ter o seu determinado círculo. Aí o movimento retilíneo, quando o corpo executa um movimento em uma trajetória em linha reta. E o circular, se a trajetória do movimento for circular ou elíptica, é chamado de movimento circular. Esse movimento é caracterizado para descrever uma trajetória aí em linha curva. Tudo bem, gente? Então, facinho até agora, né? Sendo assim, nós vamos destacar aí a primeira parte que fala sobre o deslocamento. Então, nós vamos aí ter a nossa primeira grandeza. Vamos aí identificar, né, como o deslocamento ele pode ser medido. Então, vamos lá. Deslocamento. Pessoal, o deslocamento, nós vamos aqui destacar o deslocamento inicial e o deslocamento final, certo? Todas as vezes que eu falar em deslocamento, eu vou lembrar da letra S. E quando eu falo da variação desse deslocamento, nós falamos em delta S. Todas as vezes que eu falar em variação, eu sempre coloco delta, independente de qual seja a grandeza física. Se vai ser tempo, se vai ser velocidade, se vai ser deslocamento, enfim. Então, aqui eu tenho variação de deslocamento, certo? Essa variação de deslocamento sempre vai ser o deslocamento final menos o deslocamento inicial, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, SF, deslocamento final, menos o deslocamento inicial, SI. Essa é a fórmula do deslocamento, tá bom? Da variação do deslocamento. Então, vocês vão colocar aí, ou melhor, vocês vão fazer a leitura aí da página 195 bem direitinho em casa, tá? Aqui eu vou somente explicar para vocês esse processo aqui dessa forma. Então, eu tenho aqui a imagem da Giovana saindo da sua casa e indo para a escola. Esse intervalo aqui, olha, de distância vai dar 300 metros entre o corpo a casa dela, e a escola, que é o corpo B. Aqui nós temos 300 metros, certo? Então, vamos lá. Aí, ele diz aí na terceira questão assim, ó, utilizando a equação do deslocamento na situação anterior, qual foi o valor do deslocamento em metros realizado por Giovana? Então, ele está dando aí os próprios dados. Sempre quando eu vou responder uma questão de física, eu oriento os meus alunos também que eles coloquem ao lado os dados das questões, tá bom? Por que é importante colocar esses dados? Porque, às vezes, essas unidades de medidas não estão vistas em padrão. Então, é necessário primeiro que a gente faça uma transformação dessas unidades de medidas para depois fazer a resolução do problema, tá bom? Então, sempre coloque esses dados, tudo bem, gente? Então, diz aí, olha. Qual foi o valor do deslocamento em metros realizados por Giovana? Então, se eu for colocar aqui, olha, SI. Quem é o SI? Ele saiu do zero. Então, vai ser 0, né, metros. Vamos colocar assim. Ele chegou, ou ela chegou lá na escola. Então, lá na escola, quando ela chegou aqui, já era o quê? O SF, né? O final. Aqui, o SI. Então, claro que o SF deu quanto? 300 metros. Ele quer descobrir aí a variação, não é? O valor do deslocamento. Então, ele quer descobrir quem é o delta
S. Interrogação aqui. Qual é a fórmula que eu vou usar? Delta S é igual a SF menos SI. Delta S vai ser igual a quem é o SF? 300 menos 0, que foi o inicial. Delta S vai ser igual a 300, o que, professora? Posso deixar só assim? Não, porque aqui, olha, é a grandeza, é o deslocamento. Eu descobri, né, a distância, 300. 300 o quê? 300 metros. Nós colocamos o M minúsculo aí. Depois a gente vai identificar aqui vários tipos de unidades de medidas, tá certo? Então aqui, olha, finalizei a minha questão, 300 metros. Certo, pessoal? Vamos aí dar sequência a essa quarta questão. Essa quarta questão aqui, ela tá bem simples, tá bom? É a mesma coisa. A quarta questão diz assim: qual seria o deslocamento de Giovana em metros se a escola localizasse a 2,5 quilômetros da sua casa? Olha só, agora é o mesmo problema, porém a distância da casa da Giovana até a escola não é mais 300 metros. Ele colocou aqui a distância de 2,5 quilômetros. Já é outra unidade de medida aqui. Então, se eu for resolver essa questão, vou colocar lá os dados da minha questão, ó. SI, 0. SF, eu tenho aqui o quê? 2,5 quilômetros. Nós entendemos que o deslocamento ele vai ser dado em metros. Então, professor, aqui eu tenho quilômetros, né? Aqui eu tenho quilômetros. Se eu tenho só quilômetros, eu tenho que transformar o quilômetros em metros, tá? Então, se eu for colocar aqui, numa regra de 3, a gente acha bem facinho, certo? Ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Eu tenho 2,5 quilômetros. Vai dar quantos metros aqui? O meu X, né, da questão. Quantos metros? Então, ó, fazendo aqui a multiplicação, eu vou ter quanto? 2.500 metros. Então, ele não quer saber a variação. Delta S é igual a SF menos SI. Delta S vai ser igual... Quem é o SF que eu descobri agora? 2.500 metros. SI era o 0, né, já? Que vai dar quanto? 2.500 metros. Então, eu achei aqui a minha variação do deslocamento. Tudo bem, pessoal? Aí, na próxima, nós temos aqui falando assim, ó. 1 metro é a mesma coisa de 100 centímetros. 1000 metros é a mesma coisa de 1 quilômetro. Então, essas transformações aí, nós vamos fazendo de acordo com as questões. Então, é necessário aí que nós possamos memorizar essas transformações, tá certo? De unidades de medidas. Bom, aí no outro espaço, na outra página 196, vai falar a mesma coisa. Então, peço que vocês façam aí a leitura. Só que agora, relacionado a outra grandeza. Não é mais deslocamento. Vai ser o que agora? Vai ser o tempo, tá? Que é outra grandeza que eu vou medir. Tempo. Então, a variação do tempo vai ser da mesma forma. A variação é o quê? Ó? O delta, só que agora não é tempo, então vai ser o t. Toda vez que eu falar de tempo vai ser t. Delta t vai ser igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, vai ser tf menos ti. Essa é a nossa fórmula da variação do tempo. Então, tá falando aqui a mesma coisa da casa da Giovana até a escola, tá? Então, tá mostrando aqui embaixo o seguinte. Quais são as unidades de medidas relacionadas ao tempo? Assim como lá no deslocamento eu tinha quilômetros, metros e centímetros, aqui nós temos hora, minuto e segundo. Essas são aí as unidades de medidas relacionadas ao tempo, certo? Então, vamos colocar em prática agora falando sobre essa questão do tempo. Ilustrando aí a situação da casa da Giovana, de casa, né, até a escola.
Na situação apresentada na página 195, considere que Giovana saiu do portão da sua residência às 7h15 e chegou ao portão da escola na posição final 7h20. Qual é o intervalo de tempo gasto por Giovana até chegar à sua escola? Pessoal, para resolver essa questão aí, nós temos que transformar essa hora em minuto. Pela lógica, a gente sabe a resposta, né? Se ela saiu da casa dela 7h15 e chegou na escola 7h20, a gente sabe que ela gastou somente 5 minutos. Mas vamos colocar isso na resolução do problema, né? Ele quer saber essa variação de tempo. Então, vai ser, o ΔT vai ser igual ao TF menos o TI. Como está dizendo que ela tem aí 7 horas e 15 minutos, é necessário a gente fazer essa transformação aí de ficar tudo em minuto, para depois a gente responder a questão, né? Então, se eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos, tá? Ele gastou aí, eu tenho 7 horas para transformar em minutos. Vai dar quantas horas aí, né? 7 vezes 6, 42, então vai dar 420 minutos. Só que ele disse que foi 7 horas mais 15 minutos. Então, 420 minutos, que equivale a 7 horas, mais 15 minutos, vai ser igual a quê? A 435 minutos. Certo? Então, esse daqui vai ser o meu TI, 435 minutos. E o TF, pessoal, que nós vimos, ela disse que chegou lá na escola às 7h20. Então, se aqui vai ser 7 horas, né? Relacionado a 7 horas, 420 minutos. São 7 horas. Só que ele chegou lá 7h20. Então, vai ser mais 20 minutos. Que vai ser igual a 440 minutos. Então, aqui eu tenho o TI e o TF. A variação do tempo aí vai ser o quê? Quem é o TF que nós descobrimos? 440 minutos. Quem é o TI? 435 minutos. Então, a variação do tempo da casa aí, da Giovana, né, até a escola, 440 menos 435 vai ser igual a quê? A 5. 5 o quê, professora? Nós estamos falando aqui de quê, ó? Minutos. Então, vamos colocar aqui, ó, minutos. Que abreviando nós escrevemos assim. Então, achamos a resposta aí da variação do tempo. Beleza, pessoal? Então, nós falamos aqui de duas grandezas. Nós falamos do deslocamento, que pode ser medido em quê? Em metros, quilômetros ou centímetros. Geralmente, nós usamos metros. Então, para fazer essa transformação aí, nós precisamos lembrar que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Certo? E a outra grandeza que nós falamos agora foi o quê? O tempo, que pode ser medido em hora, minuto ou segundo, tá certo? E aí a gente vai lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos e 1 hora é igual a 60 minutos. E se tiver necessidade também fazer essa transformação, tá bom? Para que as unidades de medidas estejam compatíveis, o enunciado com a resposta, tá certo, pessoal? Então, para casa, vamos fazer o nosso treino. Eu quero que vocês respondam aí a 6ª questão da página 197, tá bom? Que é praticamente igual a essa. Então, só preciso vocês prestarem um pouquinho de atenção, tudo bem? Então, até a próxima aula. Fico aguardando vocês responderem essa 6ª questão, tá? Grande beijo da prof. Tchau, tchau.